Concurso do TRT-15 de Campinas, edital publicado há poucos dias. Nesse vídeo eu vou analisar esse edital, trazer detalhes dele para você entender melhor como é que está organizada essa prova, para você traçar a sua melhor estratégia de estudos. Eu vou te explicar planejamento de estudos, ciclo de estudos, como é que você organiza tudo, como fazer revisões periódicas e tudo mais o que foi importante para você fazer uma preparação de reta final muito boa. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos começar com as informações básicas do concurso. A banca será a FCC, legal? A prova está prevista para o dia 30 de março. A gente vai ter prova objetiva e discursiva no mesmo turno, de uma vez, no batidão só. E dá para fazer tanto analista quanto técnico. Vai ser um de manhã e o outro à tarde. Todos os analistas de manhã, todos os técnicos à tarde, alguma coisa assim. Ou o contrário. As vagas são todas para cadastro de reserva. A gente não tem a quantidade de vagas que devem chamar de cada cargo nesse concurso. Cadastro de reserva de tudo quanto é cargo. Para a gente não ficar muito perdido, eu estava dando uma pesquisada e no site, no blog do site do Estratégia, constava a informação que eles pesquisaram de que há 178 cargos vagos para técnico e há 44 cargos vagos para analista. Todas as especialidades estão dentro do cargo ou de analista ou de técnico. São os dois cargos que existem. Então, dentro dessas 178 vagas, cargos vagos para técnico, você pode ter alguns que são chamados para TJA, né, técnico judiciário da área administrativa. Você pode ter algum que é para policial, algum outro que é para TI, de acordo com a especialidade que eles colocaram ali no edital. Mas para técnico tem 178 cargos vagos, então teoricamente esse é o limite do que poderiam chamar nessa prova. É interessante para a gente ter uma noção aí de quanto que dá para entender. Aqui o estagiário cometeu um pequeno erro, infelizmente, os estagiários sempre fazem esse tipo de coisa. O salário é pouco mais de 16 mil para analista e pouco mais de 8 mil para técnico, beleza? Salário bruto, fora as outras coisinhas que ainda aparecem de vez em quando, e depois você tem a progressão na carreira, o salário final acaba sendo muito maior do que isso aí. Nós vamos ter redação para técnico e analista administrativo e vamos ter estudo de caso para analista judiciário. Entenda, isso aqui é analista judiciário da área administrativa, que agora eu vou chamar de analista administrativo. Isso aqui é analista judiciário da área judiciária, que eu vou chamar de analista judiciário. A partir de agora, isso aqui é técnico. Beleza? Essa é a nomenclatura que eu vou utilizar. Vamos analisar as matérias de técnico, que estão aparecendo aqui na tela. Vamos analisar de analista administrativo e vamos analisar também de analista judiciário. Vou trazer dicas de estudo para esses três cargos. Diogo, quem é você para falar de tribunal? Eu sou coach para concurso há 9 anos, incontáveis alunos e seguidores aprovados. Eu parei de anotar, não deveria, mas eu já nem sei mais quantos são, na casa dos milhares. Inclusive para tribunais, muitos, inclusive com 95% de acerto na prova objetiva, como um aluno meu conseguiu no cargo de analista de tribunal. Foi um TRE, alguns anos atrás, bem legal. Isso dito, eu não levantei a quantidade de aulas de cada matéria, porque algumas não estão atualizadas ainda, acabou que não ficou legal. Novamente, o estagiário deveria ter apagado essa coluna, eu preciso bater um papo sério com ele, mas tudo bem. Vamos focar aqui na quantidade de pontos. E aqui a gente tem uma estimativa. Primeiro vamos ver quais são as matérias. A gente tem a prova de conhecimentos gerais e a prova de conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais a gente tem português, raciocínio lógico matemático, direitos das pessoas com deficiência e código de ética do TRT-15. Normalmente português tem muito mais questões, é o que vale mais ponto. Então se eu tivesse que chutar, isso aqui é uma estimativa minha, eu diria que a gente vai ter aí 15 questões de português e o resto vai ficar distribuído entre essas outras três matérias, talvez raciocínio lógico com 6, código de ética com 4, mas nada muito diferente do que está aí, na minha humilde opinião. Tá? Para a prova de conhecimentos gerais, basicamente são poucas matérias, fica um pouco mais fácil da gente chutar. Para conhecimentos específicos, que é a parte de baixo, dá um pouquinho mais de trabalho. Por que eu coloquei algumas matérias com mais pontos do que outra? Primeiro que a gente vai ter peso 1 na prova de conhecimentos gerais, e a gente vai ter peso 3 na prova de conhecimentos específicos do cargo de técnico. Esqueci de avisar antes, se você não vai fazer técnico, se você vai fazer analista, judiciário ou administrativo, assiste a minha análise de técnico toda, porque eu vou falar de ciclo de estudos e de revisões, tudo aqui nesse primeiro cargo. Depois eu só dou uma analisada nas matérias dos outros dois cargos. Então continua assistindo aqui comigo.
Então a gente vai ter 30 questões de conhecimentos específicos e elas vão ter peso 3. Então os números têm que ser múltiplos de 3 na hora de fazer o chute aqui, porque aqui você teoricamente teria 2 questões, aqui teoricamente você teria 5. Então acontece isso aí, por isso que eu coloquei esses números todos múltiplos de 3, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu olhei o último edital. Vamos, filho, clica. Não, não quer? Tudo bem. Eu olhei o último edital e eu vi quais foram as matérias mais importantes do último edital. Quais foram elas? Direito do trabalho, processual do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. Na prova de conhecimentos específicos foram as matérias mais importantes. Administração pública e gestão de pessoas é o seguinte, eu diria que elas são mais importantes do que regimento interno e informática. Mas a prova não teve esse desenho no último concurso, foi 2018, se eu não me engano, para técnico. A gente não teve esse desenho, não teve essas matérias, então fica um pouco mais difícil de comparar. Claro que as matérias que foram as mais importantes no último concurso tendem a ser também importantes, pelo menos no concurso atual. Então a gente parte desse pressuposto. Agora, regimento interno e informática, por exemplo, não estavam na prova de conhecimentos específicos, então já muda muita coisa. E mesmo assim, essas duas matérias tendem a ser menos importantes do que uma administração pública ou uma gestão de pessoas. Geralmente elas estão inclusive na prova de conhecimentos básicos e não em conhecimentos específicos. Rolou essa diferença agora nesse concurso. Mas é isso, se eu tivesse que chutar quais são as 4 matérias mais importantes dessa prova, seriam trabalho, PROC-trabalho, administrativo e constitucional e língua portuguesa, com seus 15 pontinhos lá, peso 1. Tá bom? É assim, por que a gente está analisando o que é mais importante? Porque eu conheço vocês e eu sei que normalmente não dá tempo de você estudar tudo de todas as matérias. Então, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente já leva em consideração que algumas matérias vão precisar de mais carga horária, porque tem mais aulas, são mais difíceis ou são mais importantes, e outras vão poder ficar com menos carga horária, ou porque você já dominou, ou porque ela tem menos aula para ler, alguma coisa assim, vamos falar disso daqui a pouquinho. Então a gente já começa a determinar o que é mais importante e o que é menos importante. Vamos falar disso agora, né? Não daqui a pouquinho, não. Vamos falar agora. Vamos falar de ciclo de estudos. Ciclo de estudo é a forma que a gente utiliza para organizar o estudo para concurso. Por quê? Eu já estudei muito sobre aprendizagem. Além de ter sido aprovado no concurso de auditor, além de ser interessado na arte de aprender, eu já li muitos livros e muitos estudos científicos também. E é certeza, se você quiser organizar bem o seu estudo para ter uma memorização de longo prazo eficaz, você tem que estudar várias coisas ao mesmo tempo. Várias matérias ao mesmo tempo, diferentes matérias e dentro das matérias diferentes assuntos. Então o que a gente faz? A gente faz um ciclo de estudos. Ele nada mais é do que uma organização em que você estuda diferentes matérias como se elas estivessem dispostas num ciclo. Você estuda a matéria A, depois a matéria B, depois a matéria C, depois a matéria D, matéria E, matéria F, matéria A de novo, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Não tem começo nem fim, vem uma matéria depois da outra. Quanto tempo, Diogo? Normalmente ali uns 60 minutos cada matéria. Matéria A por 60 minutos, matéria B por 60 também. A matéria C é um pouco maior. Eu vou botar ela com 75 minutos. Matéria D com 60 minutos, a matéria E, a matéria F. A matéria F é exatas, eu preciso de 90 minutos. É mais ou menos daí que a gente parte. Normalmente, a gente fica com 6 matérias em modo leitura ao mesmo tempo no ciclo. Então você teria a matéria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você está lendo todas ainda, nenhuma delas está finalizada, você fica com no máximo 6 matérias em modo leitura. Diogo, e as outras? As outras vão entrando à medida que você finalizar alguma matéria. Não adianta, se você, em vez de 6 matérias, tiver 12, elas vão dar com metade da velocidade. Né? Porque você tem tantas horas na semana para estudar. E aí, se você estuda 6 matérias, você avança X. Mas se você estuda 12 matérias, você avança X sobre 2. Você avança metade do que você avançaria com somente 6 matérias. No final das contas, dá no mesmo, porque você vai terminar de ler todas as matérias em algum momento no futuro, que vai ser o mesmo se você tiver 3, 6, 9 ou 12 matérias no seu ciclo, mas você vai demorar mais a finalizar alguma matéria. E isso é ruim. O ideal é que a gente finalize algumas matérias logo para poder colocar essas matérias em modo revisão, reduzir a carga horária delas e assim ir inserindo outras matérias. A matéria finalizada vai ficar no seu ciclo daqui até o dia da prova
e ela vai ficar com uma carga horária menor, uma revisão via questões, fazendo caderno de erros, coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Pós-edital, se você já viu algumas matérias por inteiro, se você está com quase todas as outras matérias já em andamento, às vezes a gente dá uma forçada de barra e coloca todas ou quase todas. Pós-edital a gente faz isso para você tentar chegar lá no dia da prova e brigar por alguns pontos. Mas pré-edital, dificilmente eu vou deixar os meus alunos terem mais do que 6 ou 8 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Dificilmente, porque não é legal. Finalizar a matéria é importante. Ok? Então o ciclo de estudos é isso aí. Se você tiver que escolher, Diogo, estou começando agora, quais as matérias que eu coloco para essa prova? Se você está começando agora, e a prova é daqui a 3 meses e meio, existe uma chance razoável de não dar tempo de você se preparar. É a primeira coisa que você tem que levar em consideração. E se for esse o caso, eu não vou te dizer para não fazer a prova, porque eu te conheço, você do outro lado, você vai fazer a prova mesmo assim. Mas eu vou te recomendar estudar matérias que são comuns a vários concursos, que vão te ajudar a fazer várias provas. Matérias que, se você estiver estudando para essa prova e depois não der tempo, você fala assim, cara, o que eu estudei eu vou levar para o próximo TRT que aparecer, para o próximo tribunal, para a próxima prova que aparecer. Diogo, quais seriam essas matérias aí? Português, matéria comum a todos os concursos de tribunal. Raciocínio lógico matemático, nem sempre. Então a gente pode deixar ela um pouquinho de lado. Direitos das pessoas com deficiência, com certeza. Código de ética do TRT-15? Não. Regimento interno do TRT-15? Não. Informática? Sim. É comum a vários concursos. Administrativo e constitucional, Romeu e Julieta? Com certeza, comum a vários concursos. Gestão de pessoas e administração pública também. Eu não pegaria trabalho e processual do trabalho agora, se eu soubesse que não vai dar tempo de estudar quase tudo de todas as matérias daqui até o dia da prova. Porque elas só servem para TRT. As outras matérias que eu citei servem para TRT, TRF, TJ, TRE. O que pintar de tribunal, essas outras matérias vão servir. Processual do trabalho e trabalho só TRT. Só vão te ajudar nisso aí. Então já não são tão interessantes assim. Beleza? Eu faço essa análise aqui e eu espero que ela te ajude, mas se você quiser uma coisa mais específica, na minha comunidade de alunos, lá no Acelerador de Estudos, tem link na descrição para o Acelerador, eu vou colocar aula de como criar o seu ciclo de estudos utilizando a minha planilha geradora de ciclo. Então vai estar no Acelerador daqui a pouco, no mais tardar hoje à noite, aula de como criar o ciclo de estudos para técnico, a JA e a JJ desse concurso, provavelmente ainda hoje. Então, se você quiser ser meu aluno, lá você vai encontrar muita aula. Como criar ciclo de estudos, como criar o ciclo de estudos para esses cargos especificamente, como fazer revisão periódica, como fazer caderno de erros, flashcards e um monte de coisa que pode te ajudar a render mais nos estudos, com concentração, disciplina, organização, memorização. Tem muita coisa dentro do acelerador. É o meu curso completo de como estudar para concurso. O link está na descrição, se você tiver interesse e quiser ser meu aluno. Tem nossas lives semanais também para tirar dúvida comigo ao vivo. Ok, falamos de ciclo de estudos. Vamos falar de revisão? Depois eu falo do que você faz com a matéria finalizada. As revisões são o seguinte: se você estuda fazendo resumo, você está mandando mal pra caramba. Na opinião do Diogo e na opinião da ciência. Resumos atrasam, não ajudam a memorizar. Ah, mas eu escrevo com as minhas palavras. Não ajuda a memorizar e escrever com as próprias palavras. Temos vários estudos mostrando isso. E a pior parte do resumo ainda é ler o resumo, o que é uma revisão passiva, que não ajuda na memorização de longo prazo. Novamente, não é a minha opinião, é o que a ciência da aprendizagem ensina. Então, quando você pega um resumo e ele está prontinho, a informação está toda ali, e você lê, não tem esforço nenhum, você não puxa nada na memória e isso não te ajuda a memorizar. Quando você olha o pedaço da informação e tenta lembrar o resto, aí você está consolidando as sinapses, aí você está melhorando a sua memorização. Então a gente vai fazer revisão basicamente via questões. Questões de concurso, questões de provas anteriores. É nisso aqui que a gente vai focar, revisão via questões. No acelerador de estudos, novamente, eu ensino o que eu inventei, que é a revisão de 4 grupos.
A gente pega as questões do final do PDF, divide em 4 grupos, espaça no tempo, tem uma tabelinha para você seguir, tudo organizadinho. São revisões para maximizar a sua memorização ao longo do estudo. Você lê uma matéria, lê uma aula, e você tem contato com essa mesma aula, fazendo revisões dela 4 vezes no decorrer do seu estudo daquela matéria. Só enquanto está lendo os PDFs ainda. Depois que a matéria é finalizada, a gente revisa tudo várias vezes ainda por cima. Mas isso se chama prática espaçada. Você espaça no tempo as revisões e isso maximiza a sua memorização. Eu ensino isso aí dentro do acelerador, mas se você não puder ou não quiser vir para o acelerador, no mínimo, revise via questões como se fosse exercício de fixação. No mínimo, faça isso. Terminou de ler uma aula, faz algumas questões dela como exercícios de fixação. Isso vai te ajudar muito mais a memorizar do que escrever com as próprias palavras, e isso é muito mais rápido do que ficar lendo e escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Vai por mim, beleza? Se eu não tiver te convencido ainda, tudo bem, não dá para te convencer a não fazer resumo em todo vídeo meu, mas você pode pesquisar aqui no YouTube ou no Instagram. O Instagram é Prof. Diogo Moreira. Você pode pesquisar lá, Diogo Moreira Resumos. Tem alguns vídeos meus mostrando os estudos científicos que baseiam isso que eu estou te falando aqui. Ok? Então a gente vai basicamente fazer revisar via questões. Os meus alunos, para a gente simplificar, porque a simplicidade também é importante quando você estuda para concurso, os meus alunos seguem o seguinte gatilho: terminou de ler um PDF todo, é hora de revisar. Então terminou de ler a aula 1, faz algumas revisões ali via questões. Aí terminou as revisões, vai ler a aula 2. Terminou de ler a aula 2, para e faz revisão via questões de algumas aulas. Terminou de ler a aula 3, de novo. Durante a leitura do PDF, não. E você lembra que você vai estudar a mesma matéria por 60 minutos? Você nunca vai ler um PDF inteiro em 60 minutos. Então você vai ler 60 minutos da matéria A, vai estudar a matéria B, C, D, E, F, mais 60 minutos da matéria A, B, C, D, E, F, mais 60 minutos da matéria A. Então de 60 em 60 minutos você vai levar uns 4 ou 5 giros no ciclo, passando pela matéria A, até finalizar um PDF dela. Os PDFs têm ali 50, 60 páginas às vezes. Então vai demorar você ler um PDF, vai demorar de 1 a 2 semanas. Terminou de ler o PDF, é hora de fazer as revisões. Diogo, mas eu queria revisar todo dia o que eu estudei naquele dia. Legal. Mas e se hoje você, em Direito Administrativo, leu a aula 2 das páginas 31 a 44? Como é que você vai revisar isso aí? Via questões. Não vai. Então a gente simplifica e deixa para finalizar o PDF. Ok? Okidoki? Beleza, revisão via questões. E o que a gente faz com a matéria finalizada? A matéria finalizada é interessante. Ela vai ficar basicamente na revisão via questões também, só que agora só questões, adeus PDF, adeus resuminho, a gente vai ficar nas questões, e cada vez que você pega a matéria, você vai fazer 15 questões de um assunto. Então vamos supor que a matéria tem 10 PDFs. Você pode fazer 15 questões do PDF 1, depois 15 questões do PDF 2. Cada vez que pega a matéria faz 15 questões. E cada vez questões de um assunto diferente. Assim você vai girando por todos os assuntos várias vezes. A ideia é que você finalize com antecedência e consiga fazer isso girar muitas vezes. Ao mesmo tempo, você está fazendo questões e você está vendo o que você errou. Ah, eu fiz 15 questões, Diogo, errei 3. Opa, o que são essas 3? Vê o comentário ou a teoria daquilo ali, pega a informação que você esqueceu, errou ou confundiu e joga para um caderno de erros. Pode ser um documento Word em que você anota essas frases, esses parágrafos, as informações necessárias para você memorizar aquilo ali, porque você vai reler o seu caderno de erros a cada 15 dias, mais ou menos. Então, matéria finalizada, faz questões, 15 questões por assunto, errou alguma coisa, pega a informação, joga no caderno de erros. Tá bom? No acelerador de estudos, a gente tem aula específica de como fazer um caderno de erros bem feito. Tem aluno meu que foi aprovado para auditor do TCU, mostrando como que ele fez o dele. Esse meu aluno que fez 95% na prova objetiva de tribunal, mostrando como que ele fez o caderno de erros dele. São aulas bem legais que estão disponíveis para os alunos lá dentro. Novamente, o link está na descrição, se você quiser ser meu aluno. Então, matéria finalizada, a gente vai fazer 15 questões por assunto. Para sempre, até o fim dos tempos, o apocalipse zumbi. Ok? Beleza. Matéria finalizada, 15 questões por assunto, e como eu falei, você vai produzir o seu caderno de erros enquanto isso.
Está errando, joga no caderno de erros. E você vai reler o caderno de erros a cada 15 dias mais ou menos. Por quê? Porque ali estão as informações que são preciosas para você, difíceis, importantes. Ali está o que interessa para você. Então a gente vai reler esse caderno de erros a cada 15 dias mais ou menos para você poder memorizar isso aí aos poucos. Não é tão interessante quanto uma revisão ativa, mas como a informação está separada, vai te ajudar a memorizar. Beleza, vamos dar uma analisada então nos outros cargos. Quem vai fazer para técnico, se tiver, aliás, tem que ter nível superior para fazer técnico, pode fazer para analista também. Vamos ver o que está mais ou menos parecido aqui que você pode fazer. Primeiramente, analista administrativo. A gente tem uma prova com estrutura bastante parecida. Basicamente, a gente tem orçamento público a mais, o resto está igualzinho, igual que nem, como dizem lá em Minas. E a distribuição dos pontos é um pouquinho diferente. Novamente, é uma estimativa minha, baseado no concurso anterior. Então, novamente, português é a matéria mais importante. E no último concurso para analista administrativo, as matérias mais importantes foram administrativo, constitucional. A mais importante foi direito do trabalho e processual do trabalho também foi bastante importante. Então, provavelmente serão matérias aí com a maior quantidade de questões. Novamente aqui é peso 3, então eu defini mais ou menos quantas questões eu achava que cada matéria ia ter, depois multipliquei por 3, aí alguns ficam com 9 pontos, outros com 18, 21, mas é por causa desse peso 3 também, que a gente tem que fazer essa divisão em múltiplos de 3. Ok? Quando você for fazer o seu ciclo de estudos, então essas são as matérias que merecem mais carga horária, pensando na quantidade de pontos. Só que, quando você vai fazer um ciclo, você tem que levar em consideração algumas coisas, e as principais são o tamanho da matéria, e aqui tamanho não é só a quantidade de PDFs que ela tem, a quantidade de videoaulas que ela tem, comparada às outras, mas também quantas dessas aulas são inéditas para você. Então você pode ter uma matéria com 10 PDFs e está finalizada, ou tem 8 aulas que você já leu, só tem 2 inéditas. E você pode ter uma outra matéria com 10 aulas e todas serem inéditas para você. A matéria com 10 aulas inéditas ela vai precisar de uma carga horária maior. E o seu objetivo primário é basicamente tentar cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Tentar ler o máximo que você puder de cada matéria. O ideal é que você leia tudo de todas as matérias. Ah, Diogo, isso não precisa. Eu vi um cara fazendo uma propaganda na internet aqui dizendo que quem lê tudo está perdendo tempo. É assim que ele chama a sua atenção, porque ele sabe que ninguém quer ler tudo, né? Mas quando você lê tudo, significa que você estudou com antecedência, várias matérias foram finalizadas há muito tempo, você já está revisando essas matérias há muito tempo, surgiram algumas novidades, tem pouca matéria para você ler em cima da hora, então você consegue gastar um tempo maior com essas matérias novas. Está tudo isso por trás de quando eu falo que o ideal é ler tudo de todas as matérias. Tá? Não é só perfeccionismo, porque eu acho que você tem que tirar nota 10 em tudo. E o outro aspecto também muito importante é pontos. Quanto mais ponto a matéria valer, mais você tem que dedicar tempo a ela para poder ter certeza de que você vai bem nela. Só que essa questão dos pontos, ela é secundária, porque o ideal realmente é você tentar cobrir o máximo de cada matéria, especialmente quando você está longe da prova ou quando você está com muita matéria largada por aí. Por quê? Porque focar nos pontos é uma coisa que é obrigatória para quem está avançado. Você está avançado nos estudos, você está com várias matérias finalizadas, você praticamente não tem que ler mais nada, você vai gastar mais tempo com as matérias que valem mais pontos. Essas matérias precisam ser revisadas várias vezes, você tem que errar muita questão para poder identificar onde estão as suas falhas, para pegar esses erros, jogar no caderno de erros, revisar esse caderno de erros várias vezes. Então a matéria que vale mais pontos, ela precisa de mais atenção. E claro, as grandes sempre vão precisar de mais atenção também, porque, por exemplo, todas as matérias estão finalizadas. Algumas matérias têm 5 aulas, outras têm 15. A matéria com 15 precisa de uma carga horária maior para você poder girar por todos os assuntos ali mais vezes, uma quantidade razoável de vezes. Isso é muito importante. Então, na minha opinião, essas são as matérias mais importantes, essas que eu marquei aqui com 18, 21 pontos mais ou menos. E as outras, eu não sei, eu diria que regimento interno e informática tendem a ser menos importantes do que administração pública, gestão de pessoas e orçamento público. Eu diria que elas tendem a ser menos importantes. Mas como a prova anterior foi diferente, a gente não teve exatamente essa cobrança aqui das matérias, fica difícil de comparar.
Então, na dúvida, eu deixei todas com a mesma quantidade de pontos aqui. E as matérias da prova de conhecimentos gerais, claro que valem pouquíssimos pontos. A banca faz a maior confusão na hora de calcular essa nota, é uma droga. Então, assim, eu estou falando de peso 1, peso 3, 20 pontos aqui, 120 pontos ali e tal. Mas ela pega prova de conhecimentos gerais, vai valer de 0 a 10, a prova de conhecimentos específicos de 0 a 10 também, com a média ponderada, para poder saber a sua nota final. É um saco. Mas a gente não tem mínimo por matéria. Então, teoricamente, se você não estudar uma das matérias e zerar, você não está eliminado do concurso. O edital também fala em nota mínima 6, mas ele não fala se é 6 no conjunto das duas provas ou se é em cada uma das duas provas. Não ficou claro também. Ok? Então, infelizmente, isso aí não está claro. Mas, teoricamente, se você não estudar raciocínio lógico matemático, eu sou negação e exatas, não vou estudar. Se você zerar essa matéria, você não está eliminado do concurso. O ideal, claro, para você ter certeza de que está bem, é fazer no mínimo 60% em cada uma das provas, mas deu a entender que o mínimo é 60% no conjunto da prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Não ficou claro para mim. Eu acabei de ler de novo agora enquanto gravo o vídeo, mesmo assim não ficou claro. Edital, diga-se de passagem, uma droga, tá? Ruim de visualizar, ruim de entender. Caixa alta, caixa baixa, tracinho para cá, tracinho para lá, uma série de cargos com nomenclatura uma depois da outra, difícil de entender, visualmente uma porcaria. Fica aqui a minha crítica à FCC, que esse edital tá ruim de entender, tá ruim de ler, tá uma droga. Da próxima vez façam tabelinhas, utilizem cores, negrito, dá uma arrumada para facilitar a nossa vida, para entender o edital que rege a prova. Fica aqui minha reclamação com relação à FCC nesse caso aí. Então a gente tem as matérias mais importantes, que vão merecer mais carga horária, a gente tem as matérias menos importantes, que são as matérias de conhecimentos gerais, e você vai fazer o seu ciclo baseado ali no tamanho e da quantidade de aulas inéditas de cada matéria para você estudar, sempre tendo em vista também quantos pontos cada uma dessas matérias vai trazer. Não adianta você ficar muito bom em raciocínio lógico e direito das pessoas com deficiência e não ficar bom em direito do trabalho ou processual do trabalho, que você não vai passar. Tem que estar tudo muito bem organizado, por isso que a estratégia de preparação é muito importante. Vamos falar de analista judiciário. Percebam que não está tão diferente assim dos outros cargos. Então, se você estuda para analista administrativo, só tem o orçamento público que não cai para técnico. Se você estuda para analista judiciário, técnico está aqui dentro também, exceto pelo tal do código de ética, que não está uma matéria separada, talvez. Não, está aqui também, o código de ética está aqui. Então, basicamente, os dois cargos de analista principais aqui englobam o cargo de técnico. Se você for fazer qualquer um dos dois, você faz a prova de técnico também, caso você esteja desempregado ou com um salário mais baixo. Porque às vezes o cara já está ali com o cargo de técnico, quer fazer só analista, beleza. Matérias mais importantes, baseado no último concurso que a gente teve desse cargo. Direito processual do trabalho, claro, constitucional e administrativo, são os 4 principais. Eu botei direito previdenciário com 12 aqui no final, mas civil, proc-civil e previdenciário tiveram a mesma quantidade de pontos no último concurso. Eu botei 12 aqui só porque era uma questão, né, com peso 3, eu ia jogar para cá ou para lá, mas preferi jogar para previdenciário. Mas as 4 principais são essas aqui. Na prova de conhecimentos gerais, a gente deve ter português, raciocínio lógico matemático e direito das pessoas com deficiência. Então eu acredito que a gente poderia ter algo ali em torno de 10, 5, 5 nessa divisão de pontos da prova de conhecimentos gerais, que é peso 1. Tá bom? Civil, proc-civil e previdenciário mais importantes do que informática, administração pública, regimento interno e código de ética, muito provavelmente. Então você tem que estar bem nessa cambada de direitos que a gente tem aqui, mas a JJ é para quem é formado em direito, então está tranquilo para você. Uma dica para quem é formado em direito: você já estudou a matéria na faculdade, você já viu, já tem uma noção. Você pode ir direto para a resolução de questões. Você não precisa ler os PDFs todos de novo, você já tem uma noção, você já viu isso antes. Só que é o seguinte, e por que eu falo isso? Porque isso vai te poupar muito tempo, vai ser muito bom. Tá? Então, se puder, faça isso. Ah, mas eu não fui um bom aluno, eu me formei tem 5 anos, não sei o que lá. Cara, vai direto para as questões. Só que é o seguinte, você tem lá o seu PDF com 100 questões no final da aula. Você vai fazer 100 questões? Não. Cara, faz 10 a 15 da aula.
Pega questões do começo, do meio e do fim da lista, não pega só as 10 primeiras não, tá? Senão você está revisando só o começo do PDF. Então pega questões ali, pega uma, pula 3, pega uma, pula 3, faz alguma coisa assim. Mas faz 10 a 15 questões da primeira aula, depois vai para a segunda, depois para a terceira, para a quarta, para a quinta, chegou na última aula, você volta para a primeira, faz outras 10 a 15, depois segunda, terceira. Tenta passar várias vezes por todas as aulas. Primeira, segunda, terceira, quarta, última. Volta para a primeira. Segunda, terceira, quarta, volta para a primeira. Tenta passar várias vezes por todas as aulas. Por quê? Porque a cada passada você está relembrando mais. E está consolidando melhor aquilo ali. Então você vai revisar mais rápido e como você está fazendo esforço e teste, você vai memorizar melhor. É muito melhor do que ler um PDF todo de novo. Tá? Não, Diogo, não consigo. Tá, se você não consegue, beleza, mas para a maioria das pessoas vale a pena tentar isso aqui. Vai trazer um resultado interessante. Diogo, eu peguei, fiz o que você falou, fui direto para as questões e acertei 30%. Não tem a menor condição de tocar o estudo assim. Quem disse que a gente está querendo saber se você lembra ou não? Em algum momento aqui eu falei que eu quero saber se você se lembra ou não. Não. Eu falei que isso é uma forma de revisar. Se você quiser, você nem anota o seu percentual de acertos, que a gente não está interessado no seu percentual de acertos aqui. A gente está interessado em revisar dessa forma. Quando você passa a primeira vez, você está revisando. Na segunda vez, seu percentual de acertos vai estar um pouco melhor. Na terceira, um pouco melhor. Na quarta, um pouco melhor. Imagina, você passa 5 vezes por todos os assuntos, várias vezes. 5 vezes por todos os assuntos, é isso que eu quis dizer. Isso favorece demais a memorização e a cada passada você vai melhorar um pouquinho o seu percentual de acertos para poder ganhar um pouquinho de confiança também. Tá bom? Mas eu acho que é uma boa saída isso aí. Com relação ao ciclo de estudos, a gente falou de matérias mais importantes, menos importantes, mas a gente também tem dentro de cada matéria alguns assuntos que são mais importantes e alguns que são menos importantes. Para os meus alunos do acelerador de estudos, eu forneço também a análise estatística, a gente já está fazendo análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada matéria. Isso aqui é de língua portuguesa, esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é do TRT6, que eu forneci para os meus alunos. Mas o que você percebe é, as matérias aqui pintadas de laranja, elas respondem por 80% das questões. Então, menos da metade dos assuntos, e às vezes é 1/3 dos assuntos, responde por 80% das questões. Significa que, se você sabe que não vai dar tempo de estudar tudo, de ler todos os PDFs, de assistir todas as videoaulas, cara, escolhe para abandonar as aulas que dizem respeito àqueles assuntos pouquíssimo cobrados. Tá? É melhor sim do que você correr o risco de eu não vou estudar morfologia e aí você pede um assunto que cai em 12% das questões. Quase toda a prova tem. Então não é legal. Tá? Na dúvida você vai deixar de estudar assuntos menos cobrados. E se você está com tudo finalizado, você revisa um pouco mais os assuntos que são mais cobrados também. Novamente, dentro do acelerador de estudos eu forneço essa análise aqui de todas as matérias, de todos esses 3 cargos que eu mencionei aqui no vídeo. Muito em breve, nos próximos 2 ou 3 dias, aí a gente vai ter isso disponível dentro da comunidade dos alunos, lá no acelerador de estudos. Ok? E aí você, em vez de abandonar uma matéria por inteiro, você abandona, por exemplo, metade dos assuntos, estuda só uma metadezinha de cima aqui. Você reduz a matéria pela metade do tamanho dela. Já é um avanço. Tá? Não é o ideal é você ler tudo de todas as matérias com antecedência, mas muitas vezes isso aqui é necessário para algumas matérias. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que é planejamento, ciclo, como é que você faz revisões, o que funciona bem no estudo para concurso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bons estudos, boa sorte. Vem para o acelerador se você puder e quiser, o link está na descrição. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.